Beleza, então, gente. Bom, gente, então, né, hoje, como eu já falei para vocês, nós vamos... Espera aí só um minutinho. Nós vamos falar, então, né, das medidas de ocorrência de eventos relacionados à saúde. Né? Em geral, principalmente no grupo, no livro do Gord, vocês vão achar medidas de ocorrência de doenças, ok? Só que como vocês já viram, principalmente na primeira aula da professora Valesca, o conceito, principalmente de epidemiologia, né, ele foi incluindo outros eventos em saúde, que não só a doença. Né? Então, hoje em dia, é preciso que a gente estude prevalência e incidência não apenas da doença, mas de todos os determinantes de estados relacionados à saúde. Então, por isso que eu coloquei aqui medidas de eventos, medidas de ocorrência de eventos relacionados à saúde. Né? Então, como a gente já colocou na primeira aula, o pressuposto, a finalidade da epidemiologia é estudar essa distribuição, né, dos determinantes de estados relacionados à saúde em populações específicas e a aplicação desses resultados para o controle de problemas de saúde, prevenção e promoção da saúde. Certo? Tá. Mas aí vocês vão perguntar, mas como então que nós vamos medir esses eventos? Como que eu vou medir doença? Como que eu vou medir incapacidade? Como que eu vou medir lesão? Como que eu vou medir mortes, por exemplo? Certo? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Apresentar quais são os principais indicadores de morbidade, né? Como calcular, como interpretar, compreender a sua aplicabilidade para quê? Para tomada de decisão, tanto na clínica, quanto nos serviços de saúde, né? Ou como vocês estão no mestrado e doutorado, como usar esses indicadores para o objeto de estudo de vocês. Né? Bom, então o indicador, como vocês, a maioria de vocês estão nos serviços de saúde, né? Conhecem, sabem a importância de uma análise de situação de saúde. O que é uma análise de situação de saúde? Conhecer as principais questões relacionadas à saúde daquele território. Para quê? Para o planejamento de medidas em saúde pública, não é isso? Então, os indicadores é como se ele fosse um componente síntese, ou seja, ele indica a situação de saúde daquela população, né? Que traz uma informação sobre... E aí nós vamos ter que pode ser um retrato, como a prevalência, né? E pode ser uma medida de acompanhamento, como a incidência, né? Então, nós vamos ver que isso vai depender dos diferentes estudos, qual a finalidade do indicador, né? O tipo de estudo, o tipo de população. Então, o objetivo de um indicador de saúde é revelar, eu gosto muito dessa conceituação, né? Capaz de revelar aquilo que uma situação não mostra por si só. Então, para isso, a gente abre mão, né? Usa os indicadores em saúde. E aí, gente, os indicadores, por isso que eu lembro que quando a gente começou a estudar epidemiologia, eu sempre tinha uma crítica muito grande com os números absolutos, certo? Número absoluto, número de casos, por exemplo. Então, alguém falou aí que a gente tem 70, mas está com mais de 70 mil óbitos, né? Então, um indicador ele pode ser um número absoluto e um número relativizado, por exemplo, certo? Então, se eu digo que em determinado município aconteceram 300 homicídios, e no município A, 300 municípios, no município B, 600 homicídios, ok? Isso é um indicador. Mas nós vamos ver aqui que é exatamente o exercício que vocês fizeram na leitura do artigo. É ter uma visão crítica dos indicadores. Então, o indicador pode ser sim um número absoluto, que é a contagem do número de pessoas doentes, por exemplo, né? Ou pode ser um número relativizado, que aí pode ser uma razão, proporção, coeficientes ou taxas. Tá? Eu até coloquei aqui, não sei se foi nesse slide, que alguns autores consideram taxas e coeficientes como semelhantes. Alguns outros autores não, certo? Alguns outros autores... Desculpa, achei que alguém queria falar alguma coisa, né? Então, podemos também ter as medidas de tendência central, média, mediana ou de variabilidade, que aí nós temos o desvio padrão, por exemplo, ok? Bom, coloquei aqui alguns indicadores para vocês verem, né? Então, a gente tem indicador socioeconômico, que tem, né, uma relação, apesar de ser considerado um indicador socioeconômico, tem uma relação intrínseca com
eventos em saúde, né? Então, hoje a gente sabe que a gente está num modelo de determinação social da doença, que o analfabetismo, a escolaridade, o PIB per capita tem, sim, uma relação íntima com os eventos em saúde, desde o acesso, desde qualidade de vida, desde o consumo de substâncias, né? E aí a gente tem também os indicadores da saúde, especificamente, de mortalidade e o de morbidade, que hoje nós vamos ver especificamente o de morbidade, né? Então, se eu pergunto para vocês, a importância de um indicador é justamente essa, descrever uma situação de saúde de uma população, né? Os eventos relacionados, para quê? Para que eu possa pensar em medidas de controle, prevenção e até de promoção da saúde, ok? Números absolutos, como eu falei para vocês, então contagem do número de doentes, número de doenças, número de condições de saúde, por exemplo, certo? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um indicador também que é número absoluto, que é anos potenciais de vida perdidos, tá? É esperança de vida ao nascer, que também é um número absoluto, ok? Bom, aí gosto de dar esses exemplos para vocês. Evolução dos homicídios nos últimos 5 anos, tá? Aí tem os anos e tem o número de absoluto embaixo, ok? Visualizando esse gráfico, eu posso dizer que o risco de morte por homicídio ele é maior em Juiz de Fora? Aí eu vou pedir a participação de alguém, uma pessoa. Vamos lá. Quem está falando? É o Bruno. Não, Oi, porque aqui Bruno, nós por que a gente não pode falar que o risco de morte por homicídio é maior em Juiz de Fora? Porque a gente está falando de casos, número absoluto de casos, né? Isso, certo? Muito bem, Bruno, obrigada. Então, aqui nós temos números absolutos, certo? E números absolutos, para que eu faça comparações entre cidades, entre determinados períodos, eu preciso relativizar. Eu preciso considerar no denominador quem está sob risco. Então, uma coisa é ter, por exemplo, 300 óbitos por uma determinada doença em Belo Horizonte, ok? Outra coisa é ter 50 óbitos num município de 10 mil habitantes. Então, números absolutos, nós temos que ter, por exemplo, aí coloco esse também, número absoluto de mortes violentas, né? O número maior está na Bahia, mas nós não podemos afirmar que o risco de morte é maior na Bahia, porque nós não temos o denominador, né? Para comparar esses estados, nós teríamos que pegar o número de óbitos e relativizar pela população na qual a gente está analisando, ok? Aí vocês vão falar assim, mas então qual que é a utilidade de números absolutos? Como a gente já viu aqui, por exemplo, né? O acompanhamento do número de óbitos por Covid. Por quê? Porque o número absoluto é importante para a gente dimensionar recursos no nosso sistema, por exemplo, certo? Demanda por insumos, equipe de recursos humanos, né? Então, por exemplo, para dimensionar a necessidade de um território, daquela equipe, quais as especialidades que eu preciso, número de medicamentos, né? Número de procedimentos, exames, por exemplo, ele é importante, certo? Então, por exemplo, por que eu preciso saber no meu território qual o número de pacientes com lesões de membros inferiores, né? Qual o número de pacientes acamados? Porque o meu direcionamento, a minha assistência, a organização da assistência, ela é importante conhecer os números absolutos, ok? Tá, então, ele é importante para dimensionamento de demanda, tanto de recursos humanos, medidas profiláticas, né? Entretanto, eles devem ser usados com cautela. Quando? Para comparar populações diferentes ou períodos diferentes. Combinado? Tá. E aí, então, a gente vai ter os números relativos, né? A gente vai ter as proporções. Dentro das proporções, a gente tem as taxas ou coeficientes. E aí vocês vão ver lá na aula de mortalidade. A gente tem mortalidade proporcional por determinada causa, mortalidade, taxa de mortalidade e letalidade, ok? E aí vocês vão ver lá na aula quais são as potencialidades e limites de cada um desses indicadores. Razão, por exemplo, razão do número de HIV/AIDS em mulheres e homens, certo? Então, meu numerador é independente do denominador. Então, eu tenho uma razão, né? Índices, chances, que vocês vão ver melhor nos tipos de estudos, né? E as medidas de tendência central.
Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Quando eu analiso a frequência absoluta do número de casos, então, eu tenho lá o município A, com 350 casos da doença X. Em 2015, ele foi para 370, ok? No município B, era 120 casos da doença e foi para 124. Quando a gente olha sem ter cuidado para o número absoluto, a gente tende a achar que há um maior risco, há um maior problema no município A, por exemplo, né? Só que nós precisamos considerar o quê? A população. Então, quando a gente considera, ao analisar, por exemplo, a taxa, a gente vai pensar que no município A eu tenho 350 casos, mas numa população de 70 mil habitantes. E no município B, eu tenho 120 casos, mas numa população de 18 mil habitantes. Então, se a gente faz, por exemplo, a prevalência, nós vamos ver que o problema pode ser maior na localidade B, por exemplo. Então, pode ter algum problema de serviços, demanda, por exemplo, que não está sendo cumprida, ok? Bom, o índice. Aí, coloquei aqui exemplo do que é um índice, né? A gente que é epidemiologista, a gente é meio chato. Então, quando a gente vê uma reportagem chamando taxa de mortalidade de índice, a gente quase morre. Por quê? Porque o índice, né, não é que é errado, mas assim, para a gente que é da área, o índice, o que caracteriza o índice? Ele tem um caráter multidimensional, ou seja, ele agrega no mesmo indicador medidas de diferentes dimensões, né? É o que a gente chama de entidades de naturezas diferentes. Por exemplo, IMC, né? Eu divido peso pela altura, então o meu numerador e denominador, eles não são da mesma natureza, certo? Por acidente de trânsito por carros na frota, por exemplo. Então, eu tenho óbitos e número de carros, né? Número de leitos por população, escala de Glasgow, por exemplo, né? Índice de Apgar. Então, o índice é um indicador também, só que ele trata em si, ele é uma medida simples, digamos assim, de números de naturezas diferentes, certo? Ao passo que a taxa, nós vamos ver, por exemplo, que nós temos, muitas vezes, o numerador pode estar no denominador ou né? Então, eles têm uma relação propriamente dita. Então, aqui só coloquei algumas considerações sobre o que seria, então, a razão, o coeficiente, né? E aí é importante dizer que o coeficiente, ele é uma medida de proporção, mas ele apresenta risco. Por quê? O meu numerador, né, ele pode ter, digamos assim, a probabilidade de ser um numerador, né? E a proporção, aí vocês vão ver lá na letalidade, na mortalidade proporcional, ela não representa isso, mas isso na aula de mortalidade, tá? E o índice é um indicador simples que agrega em si números de múltiplas dimensões, ok? Bom, aí nós vamos pensar então, quando que eu posso, quando e como, onde eu posso ter informações sobre a ocorrência de eventos, né? E aí eu vou reportar a vocês pelo modelo de história natural da doença, de Livell e Clark, né? Que fala desde o início da doença, a apresentação dos primeiros sintomas, o atendimento médico, quando ele fez diagnóstico e tratamento. Então, pela história natural da doença, em cada um desses momentos eu posso ter informação, por exemplo, de estados de saúde, né? Início da doença, por exemplo, os primeiros sintomas, né? E aí, de acordo com o evoluir, né, com a história natural dessa doença, eu posso ter a cura, o controle, a incapacidade ou morte. Por que eu mostro isso? Porque cada um desses momentos são momentos de oportunidade de obter dados relacionados à caracterização desses processos, né? Então, por exemplo, onde que a gente pode obter esses dados? Entrevistas em inquéritos populacionais, certo? Registros médicos, registros hospitalares. Elaine, desculpa te interromper, mas é porque tem algumas pessoas falando que o som está sumindo. Talvez você pudesse falar um pouquinho mais próximo do computador, porque está variando muito, tem gente que não está ouvindo bem. Tá. Desculpa te interromper, tá? Mas é porque... Não, obrigada, Guta. Eu também, quando eu estou ouvindo uma coisa aqui desesperada, quando a pessoa está falando, eu não estou ouvindo. Vamos ver se melhora aqui. Melhora um pouco?
Acho que tá bom. Se continuar Ok. assim, Ok, então, gente. Então, entre as medidas de ocorrência de doenças, eu coloquei doenças em vermelho, porque no GORDS ele coloca como doenças, só que, de acordo com a evolução do perfil epidemiológico, da epidemiologia, a gente sabe que são vários eventos relacionados à saúde, ok? E a aula de hoje, então, nós vamos ficar com as medidas de morbidade, que aí elas já são velhas, conhecidas de vocês, né? A gente falando assim parece fácil, mas elas têm determinadas diferenciações, aplicabilidades, que são diferentes de acordo com o objetivo do estudo, o estudo, a população e a fontes de dados, ok? Bom, e aí, então, quais são as medidas de morbidade, né? Então, morbidade, a gente considera, pode ser doença, traumas, lesões ou determinadas incapacidades, né? Então, o objetivo de um indicador de morbidade é descrever o comportamento de um determinado evento relacionado à saúde numa comunidade, certo? Ou a probabilidade de risco de sua ocorrência. Essa probabilidade de risco é quando a gente já vai partir para análise, para uma epidemiologia analítica. Nesse momento, então, a gente está na epidemiologia descritiva. Então, a gente está apenas descrevendo o comportamento das doenças em relação à prevalência e incidência, ok? Bom, então, como vocês já sabem, né, a prevalência, então, é o quê? É a relação entre o número de casos de um evento relacionado à saúde sobre a população num determinado tempo, ok? Então, o que é importante dizer da prevalência? Ela inclui no numerador tanto os casos novos quanto os casos antigos. Então, ela não considera a duração da doença, certo? Então, a prevalência é como se ela nos desse um retrato daquele momento. Naquele momento, o percentual de diabetes numa determinada população é de 6%. Então, eu medi naquele momento, desconsiderando o tempo de duração. Quem adoeceu ano passado, quem adoeceu há 10 anos, quem adoeceu há 20 anos, ok? Bom, e aí nós temos dois tipos principais, né, digamos assim, de prevalência, que é a prevalência de ponto, prevalência pontual, e a prevalência de período. A de ponto, como o nome já diz, é quando a gente, quando a gente define um determinado ponto no tempo. Então, eu tenho, por exemplo, né, ano de 2020, desculpa, não acabou ainda, ano de 2019, e aí eu pergunto, qual que é a prevalência de determinado momento no dia X do mês de maio? Então, eu quero aquele ponto específico, ok? Outra coisa é eu perguntar a prevalência de um determinado fenômeno no ano de 2019, por exemplo, ok? Então, a prevalência também, vocês vão ver que ela é dinâmica, ela vai depender do momento no tempo que eu avaliei. Então, por exemplo, maio poderia ter um número X, só que em junho, julho, algumas pessoas morreram, algumas pessoas adoeceram, né? Outras se curaram. Então, a prevalência, ela depende muito desse momento que eu estou medindo, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Durante o ano de 2015, foram identificados 300 novos casos de tuberculose no município X, dos quais 20 receberam alta no mesmo ano, ok? Aí, no final do ano, estavam registrados 450 pacientes no programa de controle dessa doença, 170 dos quais haviam sido identificados no ano anterior e até o final de 2015 não haviam recebido alta, né? Então, como vocês vão ver, são 300 mais 170, menos os 20, né? Então, se eu tivesse medido antes deles receberem alta, provavelmente seriam mais 20 casos. Só que no final do ano estavam 150 pacientes. E aí eu pergunto a vocês, então, qual que é o numerador? Opa, já passei direto, né? Os meninos morrem de rir nas minhas aulas, porque às vezes eu faço a pergunta e já coloco no slide. Então, qual é o meu numerador, digamos assim, né? Então, a prevalência naquele momento, no dia 31 de dezembro, tinham 450. Então, a prevalência vai ser o quê? 450 dividido pela população. E aí nós vamos ter 127 por 100 mil habitantes. Qual que é a interpretação disso? Significa que a cada 100 mil habitantes de população, eu tenho 127 casos de tuberculose naquele município. Ficou claro? Parece fácil, né? Prevalência é mais fácil mesmo. Vamos lá. Bom, e aí eu coloquei para vocês aqui, eu perguntei, bom, aqui pode ser considerado, se eu considerar 31 de dezembro, pode ser prevalência de ponto, ok? Ou eu posso perguntar a prevalência no ano inteiro. Bom,
Aí vocês vão me perguntar, ok, mas como que a gente sabe a prevalência de determinada doença numa população, né? No Brasil, por exemplo, vocês sabem qual que é a prevalência de diabetes no Brasil? E como que a gente poderia obter essa informação? Aí eu vou dar direito a uma resposta. Vê aí, Guta, quem vai responder? Como que eu posso obter a prevalência? Vamos pensar, gente, no seguinte. Vamos pensar no melhor método possível, o mais confiável, o mais válido. Como que você faria para obter a prevalência de diabetes no Brasil? Uma pessoa. Ninguém se manifestou por enquanto, Elaine. Vamos esperar. Jura, gente? Você é um grande pesquisador, recebe um financiamento fantástico, dinheiro que você quiser, tá? E aí você quer fazer um estudo para ver a prevalência de diabetes no Brasil. Não pense em logística, não pensa nada, não. Você tem todo o financiamento do mundo. O que você faria? Eu iria para os exames bioquímicos. Seria um padrão ouro de detecção, né, de diagnóstico dessa doença. E nesse cenário hipotético de nenhuma limitação de financiamento, isso, então, beleza. ou uma amostra muito grande ou toda a população. Exato. Então, a Maria Cecília já pensou numa coisa muito importante que tem uma alta influência no meu numerador, o método diagnóstico. Então, ela foi para o meu padrão ouro, ok? Então, é o melhor, né, dos exames possíveis para identificar a população de diabéticos, dependendo do ponto de corte, por exemplo, mas é o melhor que tem, ok? Padrão ouro. E aí, Maria Cecília, você pode pegar uma amostra representativa ou fazer um estudo populacional, não é isso? Pensando que você tem todo o recurso possível, você faz a amostra ou populacional? Sonhando com esse cenário de recurso ilimitado, né? O populacional seria perfeito. Isso, exato, gente. Então, o sonho de todos nós, né? Ou então, que a gente se a gente tivesse sistemas de informação funcionantes com alta cobertura de toda a população, a gente poderia também ter esse acompanhamento e ter essas medidas, certo? Mas, infelizmente, nós não estamos num cenário ideal. Então, a gente não conhece bem ainda, né, como que funciona. Então, a gente pode pegar por medidas indiretas, pelos sistemas de informação, por exemplo, né? Então, um que tem um alto potencial seria o ESUS, que é conhecido de vocês, né? Então, se a gente tem toda a população cadastrada, toda a população foi avaliada pelo meu padrão ouro, né? A gente poderia ter essa medida, por exemplo. Ou, na ausência dessas oportunidades, a gente poderia fazer inquéritos, claro, com todas as limitações, desde a amostra, o instrumento utilizado, por exemplo, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um inquérito que foi feito em 2013, ele já foi feito, era de 5 em 5 anos, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, tá? Foi em 2013, deveria ter sido feito em 2018, mas teve um probleminha, né? Foi feito em 2019. Então, nós já temos duas ondas da Pesquisa Nacional de Saúde, ok? Bom, a Pesquisa Nacional de Saúde é um inquérito, né? Então, é um estudo transversal. Como que foi medida? Foi medida a partir da mensuração, né, de uma medida autorreferida. Então, se pergunta para pessoas se algum médico já deu o diagnóstico, ok? Então, essa é uma das inquéritos com maior representatividade de população que a gente tem, né? Pela Pesquisa Nacional de Saúde, nós temos que 21,4% da população tem hipertensão, mas lembre-se, é uma medida autorrelatada, com todos os limites possíveis, mas ela tem uma boa representatividade da população, tá? E diabetes, 6,2%. O interessante da PNS é que vocês verem outros tipos de estudos, mesmo em locais, Vigitel, que eu vou mostrar para vocês também, em geral, a gente dá em torno de 20% para hipertensão arterial e 6% de diabetes mellitus. Então, é uma medida com uma boa confiabilidade, digamos assim, tá? Bom, aí vocês vão perguntar assim, ok, mas eu quero fazer lá na minha unidade básica de saúde, né? A minha equipe, ela é uma equipe bem empenhada, conseguir recursos do município. É possível fazer? Sim, aí eu trouxe. Toda vez que eu vou dar aula, eu penso na população que eu vou dar aula, né? Então, assim, pensei em medidas que podem ser válidas para vocês. Aí peguei esse estudo, ó, que também é um estudo transversal, tá? Que foi desenvolvido da Estratégia de Saúde da Família da Unidade Básica de Alto Grajaú, em Juiz de Fora, certo? Também
por questionário, né, para homens entre 20 e 49 anos. E aí verificaram-se alguns fatores de risco, por exemplo, sobrepeso e obesidade, 43%, atividade física irregular, 28%, tabagismo, 25%, ok? Outra possibilidade de fonte de informação de prevalência, tá? O Vigitel, que é um inquérito por telefone que é feito anualmente, tá? Então, pelo Vigitel, nós temos, né, uma estimativa de população fumante de 10,8, consumo de bebidas alcoólicas de 16,5, ok? Então, nós temos medidas para a população? Temos, certo? Temos as potencialidades, que é a representatividade da população brasileira, mas nós temos alguns limites, principalmente em relação à medida autorreferida, tá? Mas comparando com outros estudos, nós temos sim uma boa confiabilidade, digamos assim. Certo? Tem algumas questões sobre o Vigitel e o DataSUS, você quer responder depois ou agora? Porque as pessoas perguntaram se o DataSUS não é confiável, e os pacientes da rede privada sugeriram também coletar informações por prontuários, por CID, no caso da diabetes, da prevalência da diabetes. Você quer comentar agora ou depois? Não, vamos comentando uma vez. Bom, primeiro, eles perguntaram DataSUS? Porque, veja bem, não é confiável? Porque você falou alguma coisa dos sistemas de saúde, não ter informações, às vezes, fidedignas. Ah, sim. Acho que tá, foi então, não é? Foi a Elisângela que perguntou e a Bianca. Tá, vamos lá. Primeiro, o DataSUS é o sistema de informática do SUS. Então, ele é um sistema que vai agregar vários sistemas de informação, ok? Então, o DataSUS não é um banco, digamos assim, é o responsável pela gerência dos bancos de informação de saúde, ok? Então, vamos ver se eu tento responder. Um dos melhores sistemas que a gente tem é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, que a Aline vai falar sobre ele. Ele tem uma boa cobertura, é mais de 95% dos óbitos no país, ok? Com algumas exceções de algumas regiões do país que a gente ainda tem cemitérios clandestinos, mas assim, já é raro, né? Então, em geral, é mais de 95% de cobertura. Em relação ao SIM, tem uma boa cobertura. O que a gente precisa melhorar ainda é a qualidade de algumas informações, como, por exemplo, raça, cor, ocupação, certo? Mas isso é uma luta constante, gente, principalmente de quem faz a declaração de óbito, que são os médicos, por exemplo, ok? Bom, então, o DataSUS, o sim, ele tem uma boa cobertura, ele é um sistema confiável, temos alguns problemas de informação, ok? Para a prevalência, no DataSUS, a gente tem uma medida indireta, mas aí são medidas de internação, que é o Sistema de Informações Hospitalares, certo? Tem uma boa cobertura, porque em geral, 85% das internações são realizadas no SUS, o SUS quem paga, certo? Mas temos alguns problemas, porque, por exemplo, é um banco administrativo, não é um banco para fins epidemiológicos. Então, cada internação, cada procedimento gera uma IH. Para a gente trabalhar com as IHs, por exemplo, nós teríamos que fazer pareamento para saber qual indivíduo, ok? Mas é uma medida indireta, né, de doenças no país. Podemos usar, sim, claro, né? E aí, os outros que nós temos, por exemplo, para incidência, né? E eu vou dar o exemplo aqui, que é o SINAM, certo? O SINAM também é um bom sistema, né? Mas ele depende principalmente da notificação dos profissionais. Então, a gente tem uma lista de notificação compulsória que é atualizada periodicamente, certo? Então, a gente pode calcular a incidência por SINAM? Sim, com algumas limitações, mas qual que é o pressuposto? O pressuposto é que todas as doenças infecciosas de notificação compulsória vão ser notificadas, certo? Isso pode acontecer ou não. Então, ao analisar uma incidência do SINAM, a gente tem sempre que ter em mente essa potencialidade do SINAM, mas essa limitação também, certo? Por exemplo, dengue. Pode ser que naquele período nem todos os casos de dengue foram notificados, por exemplo, certo? Mas para o SINAM, a gente parte do pressuposto que todas as doenças infecciosas de notificação compulsória estão sendo notificadas, ok? Então, para o SINAM, a gente pode trabalhar uma medida de incidência cumulativa, beleza? Bom, a incidência, então, gente, a grande diferença da incidência e prevalência é que, como eu falei, na prevalência a gente tem casos novos e antigos. Nós não temos duração da doença, ok?
É uma medida importante, principalmente para a gente pensar em insumos, organização de serviços, certo? A incidência. A incidência, nós temos casos novos. Então, o que pressupõe? Pressupõe que eu tenho um acompanhamento de uma população e daquela população surgiram casos novos. Então, tem um componente de tempo importante, né? Então, seria o número de casos novos num determinado período sobre o número de pessoas sob risco de desenvolver essa doença, ok? E aí, como alguém colocou, eu coloquei aqui o 10 elevado a N. Isso é uma medida arbitrária, tá, gente? Mas, em geral, por exemplo, a não ser mortalidade infantil, que a gente padroniza por 1000, mas isso depende da comparação. Então, se a gente estiver comparando municípios muito grandes, é interessante que eu coloque por 100.000. Municípios de médio porte, 10.000. Então, depende com o que eu quero colocar. Mas só deixando claro que esse 10 elevado a N, ele é uma medida que ele não interfere nem na prevalência, nem na incidência na mortalidade. É apenas uma medida para a gente colocar, para ficar de mais fácil entendimento, tá? Então, é importante... Elaine, posso te perguntar uma coisinha? Claro. Não, porque até você falou que alguns autores diferenciam, né? Eu lembro de ter visto que quando a gente usa essa potência, né, de 10 elevado a alguma coisa, seria uma taxa, e sem isso seria um coeficiente. Vamos dizer assim, quando você está usando esse por bilhão, por alguma coisa. Na realidade, Greg, o que eu mais conheço é, por exemplo, autores, porque nós vamos ver aqui que a incidência, nós temos a incidência cumulativa e a densidade de incidência, certo? Alguns autores chamam a taxa de incidência apenas a densidade de incidência, certo? Que é aquela que considera o tempo de acompanhamento de todas as pessoas em risco, ok? Bom, e aí depois a gente pode até discutir, né? Mas, por exemplo, grande parte dos documentos do Ministério trazem coeficiente, por exemplo, certo? Ok? Guta, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que está tranquilo. Ok, então, gente. Bom, e aí, agora que nós vamos ver as diferenças entre as duas medidas de incidência, né? Como eu falei com vocês, a questão principal é que são casos novos. No denominador, eu vou ter pessoas sob risco, então eu tenho uma questão de tempo de acompanhamento importante, né? Ela é uma medida de risco diferente da prevalência, tá? Então, quando a gente fala de prevalência, por eu não ter acompanhado essa mudança de status, de saudável para doente, eu não sei qual a duração da doença, dentre os doentes, né? Então, a prevalência ela não é uma medida de risco, certo? Porque ela não pressupõe esse acompanhamento. Agora, a incidência, como eu tenho, no exato momento da transição do status de saudável para doente, eu acompanhei essa população, então ela pode ser considerada, sim, uma medida de risco, ok? Bom, o denominador, então, e aí nós vamos ver que a diferença entre a incidência cumulativa e a densidade de incidência está no denominador, né? O denominador, então, temos ali as pessoas com risco potencial de desenvolver a doença ou o evento, né? Então, a partir do momento, vamos pensar numa dinâmica assim, tá? Então, eu tenho aqui uma população, a partir do momento que ela desenvolve a doença, ela sai do meu denominador e vai para o numerador, ok? Então, é importante que a gente pense que todas as pessoas no denominador têm o risco de desenvolver a doença. Isso é importante por quê? Olha só. Esse exemplo aqui, ó. Incidência de câncer de útero, né? Então, eu vou ter número de casos novos por câncer. Ok, faz sentido eu colocar no meu denominador toda a população? Homens têm risco de ter câncer uterino? Não. Então, homens não são uma população suscetível ao ter câncer uterino, certo? Então, para ficar melhor, digamos assim, mais precisa a minha medida, eu considero no denominador, eu excluo os homens e as mulheres esterectomizadas. Claro que aí vocês vão perguntar assim, nossa, mas que população que a gente sabe que tem, né? Que dado, onde vai estar todas as mulheres esterectomizadas? E aí nós vamos ver que essa é uma das limitações, principalmente da incidência cumulativa, tá? Por quê? Veja bem, se é um acompanhamento, e aí vocês vão ver lá nos desenhos de estudos que, como eu falei, a prevalência ela é obtida num estudo transversal, um corte no tempo, uma fotografia, ok? A incidência, eu só vou poder observar a partir de um acompanhamento, ok?
começa com uma população sem a doença e com o decorrer do tempo, ela sai do meu denominador e vai para o meu numerador. Então, ela pressupõe um estudo de acompanhamento, como um estudo de coorte, por exemplo. E aí vocês vão lembrar lá nas aulas quais são os indicadores que a gente pode obter de acordo com os desenhos de estudo, ok? Tá. Então, vamos lá. Então, a gente sempre tem que pensar que no meu denominador estão as pessoas com risco de ter a doença, de ir para o numerador, tá? E aí a grande diferença a gente tem a incidência acumulativa, tá? Que é o número de pessoas que ficaram doentes, os casos novos, sobre o número de pessoas sem a doença no início do período. Isso aqui costuma dar um nozinho na cabeça, tá, gente? Porque eu lembro quando eu fiz, eu também fiquei um pouquinho, mas é simples, tá? E a densidade de incidência, que é o mesmo numerador, número de casos novos, só que no denominador agora, eu tenho pessoa, tempo e risco. O que é isso? A densidade de incidência, ela pressupõe um estudo rigoroso de acompanhamento, certo? Então, por exemplo, acompanhamento de 1 ano. Se o indivíduo 1, ele começou o estudo, né, em janeiro, em maio ele desenvolveu a doença. Ele contribuiu com quanto tempo livre da doença? 5 meses, certo? Então, a densidade de incidência, ela só é possível num estudo de acompanhamento rigoroso, no qual cada pessoa contribui com o seu tempo livre da doença, certo? E aí nós vamos somar esses tempos livres de doença, que nos vai dar uma medida de pessoa, tempo em risco, certo? Bom, é um pouco complicado, né? Mas eu vou mostrar para vocês qual que é a principal diferença, né? E isso a gente tem que pensar muito assim, qual tipo de estudo que eu fiz? Então, por exemplo, vamos pensar, vocês acham que é possível densidade de incidência pelos sistemas de informação que a gente tem? Vamos, gente, alguém acha que é possível a gente ter a medida de densidade de incidência nos sistemas de informação? No Sinan, por exemplo. É possível? É possível. Não. É possível? Alguém falou que é possível? Eu acho que não, por causa da demora, né, da alimentação desse sistema. Você vai ter uma taxa que nunca vai ser a real ali. E a gente teria que ter o tempo que cada pessoa ficou livre, entendeu? Exatamente. Então, a densidade de incidência, ela pode ser obtida, por exemplo, em estudos de coorte, ok? Que eu acompanho cada pessoa, e aí a partir do momento que ela, por exemplo, que ela morreu, ela teve a doença, ela sai do estudo, mas ela contribui com aquele período livre da doença, ok? Vou mostrar um exemplo para vocês. Oi? Professor, hoje nós temos sistemas de informação particulares, né, que o município compra, e que aqui no município a gente utiliza o Viver, que é o prontuário eletrônico. Ele a gente teria, porque quando a gente vai inserir um paciente, aí ele tem a data de cadastro. Quando ele está doente, né, por exemplo, ele, a partir de tal momento ele foi diagnosticado diabetes. Aí a médica insere a data que foi o diagnóstico disso. Mas isso, assim, é uma coisa que é ideal, né? Que não é no sistema de informação que a gente tem disponível, né? E ainda mais diabetes, né? Que é uma doença que tem um tempo de incubação muito grande, para a gente definir em que momento que ele se tornou diabético, né? Então, por isso que a gente ia falar, por exemplo, a incidência é uma medida mais para doenças infecciosas, doenças agudas. Por quê? Para doenças crônicas, ela é uma medida mais complicada. Porque é difícil a gente saber o exato momento que o paciente desenvolveu uma hipertensão, que ele desenvolveu uma diabetes, por exemplo, certo? Aí a gente vai ver nas aplicabilidades, tá? Exemplo de densidade de incidência, ok? Então, aqui eu tenho um pequeno estudinho, tá? Tenho 7 pessoas que foram acompanhadas durante 7 anos, certo? Ó, esse rachurado aqui é o período sem a doença. Então, a gente sabe que esse indivíduo 1 aqui contribuiu 7 anos sem desenvolver. O indivíduo 2 também. O indivíduo 3 contribuiu 2 anos, certo? Porque ele desenvolveu a doença no 2º ano. Então, nós vamos somando esses 7 anos, 7 anos, 2 anos, 7 anos, 3 anos, 2 anos e 5 anos, ok? Tá, então aí eu pergunto para vocês, qual que é o tempo de observação?
né? O tempo que eu digo assim, quantas pessoas foram observadas sem a doença. Acho que eu coloquei aqui, peraí. Tá? Somando o tempo de contribuição de cada um, dá 33 pessoas ano, certo? Para ficar mais claro, vamos lá. Quantas pessoas desenvolveram a doença no período? Pode colocar aí no chat. Colocar aí, Guto? 3. A Maria Cecília e a Luciana Vares, todo mundo está colocando 3. Ótimo, perfeito, certo? Então, agora a gente vai pensar em densidade de incidência e incidência acumulativa. A densidade de incidência, então, eu vou pegar o número de casos novos, que são 3, e dividir pelo tempo total de contribuição, que são 33 pessoas anos. Vocês entenderam como é que a gente soma o período de contribuição de cada um livre da doença? Certo? Então, a densidade de incidência, então, vai ser 3 casos novos dividido por 33 pessoas anos. 9,1 casos por 100 pessoas anos. Então, essa é a densidade de incidência, certo? Elaine, Tiago disse que não entendeu. O que ele não entendeu? Como que... fala, Tiago, por favor. Vai lá, Tiago. 33 pessoas ano, não entendi isso. Desculpa. Lembra, o denominador da densidade de incidência é o tempo livre da doença, certo? Então, eu vou somar o indivíduo 1, quanto tempo que ele ficou? 7 anos. Indivíduo 2, 7 anos, 14. Eu vou somando os tempos livres da doença. Então, as somas desses períodos aqui dá 33. Compreendeu? Entendi. Achei que era o tempo todo de acompanhamento. É um período livre de doença. Tá? Exatamente. Essa é a diferença da densidade de incidência. A densidade de incidência, ela leva em consideração o tempo livre da doença, ok? E aí vocês vão ver depois em estudo de coorte, em sobrevida, que, por exemplo, o tempo livre pode ser o tempo que, por exemplo, ela teve a doença, eu somo esse tempo, mas ela pode ter morrido por outra causa, mas eu vou somar também, certo? E isso depois, na análise de sobrevida, a gente vai considerar como censura, vocês vão ver isso depois, certo? Mas a diferença da densidade de incidência com a incidência acumulativa é que no denominador, na densidade, eu somo os tempos livres da doença de contribuição de cada indivíduo, ok? Então, olha a diferença, aqui, ó. 33 casos dividido por 33, vai dar 9,1 casos por 100 pessoas ano. A incidência acumulativa ela é mais fácil, digamos assim, né, gente? Porque ela vai ser 3 dividido pelo total de pessoas em risco no início, certo? Então, vai dar 43 por 100 pessoas. Ok? Tá. Isso aqui é um exemplo bem ilustrativo, tá, gente? A duração média da doença. Por que eu coloquei isso aqui? Porque existe uma relação intrínseca da prevalência com a incidência, da prevalência em relação à incidência e à duração média da doença. Então, por exemplo, vamos raciocinar aqui. Pensando que, lembra lá no início que eu falei que a prevalência está muito ligada ao período que eu medi, ok? Vamos pensar que num determinado município, a duração da doença é maior do que no outro, certo? Onde eu vou ter mais prevalência dependendo do momento do tempo? Vai ser no município com maior duração da doença ou com menor duração? Lembrando que é uma foto, né? Eu retirei a foto. Se a doença ela dura mais, naquele momento o indivíduo está presente, certo? Então, essa é a relação entre duração média da doença, ok? Então, aqui, ó, duração média da doença. Eu peguei o tempo que as pessoas ficaram doentes, né? Ou seja, deu 10 anos por 3 casos. Então, a duração média foi de 3,3 casos. Desculpa, 3,3 anos. Ok? Eu peguei o tempo com a doença de cada indivíduo e dividi por 3, certo? Quanto tempo, em média, cada indivíduo ficou doente? Permaneceu doente? 3,3 anos. Ok? E aí, só para mostrar para vocês essa questão de que a prevalência é igual a duração vezes incidência. Duração da doença vezes incidência. Ok? Tá. Fiquem nervosos não, que com o tempo vocês vão entender melhor, né? Aqui só para a gente ver a prevalência de ponto. Prevalência no ano 4. Então, ano 4. Quantos doentes eu tinha, gente? 2, certo? Então, isso exemplifica a prevalência de ponto. Ok? Um exemplo agora, que é realmente real, né? Que é um estudo que relacionou o hábito de fumar com a taxa de incidência de acidente vascular cerebral. Certo? Então, numa coorte, eles fizeram uma coorte de 118.539 mulheres, ok?
Bom, e aí, aqui eles estratificaram o fator de risco, que era fumar, certo? Num grupo de nunca fumou, ex-fumante, fumante. Elaine, Oi? as pessoas estão com dúvida do porquê os 10 anos. Você poderia voltar, por favor? Peraí, gente, que aqui em casa tem cachorro. Só um minuto. Só um minuto. Gente, desculpa pelo imprevisto. Alguns têm crianças, têm bichos, eu tenho cachorros, tá? Vocês estão vendo aí minha tela? Coloca o fone, por favor. Então? Coloca Tá o fone. baixo, Elaine, a sua voz. Uma doença. Por quê, gente? O número 3 aqui, por exemplo. Olha, ele ficou... Elaine, sua voz está muito baixa. Ele ficou 2 até 5. Então, 3 anos, certo? O indivíduo 6 ficou de 2 anos até 7 anos. 5, ok? E o indivíduo 7 de 5 anos até 7 anos. 2 anos. Então, a soma do tempo que eles ficaram doentes, ok? E esse tempo dividido por quê? Por 3 pessoas, porque foram 3 casos. Então, em média, quanto durou a duração dessa doença? 3,3. Ficou claro, Guto? Está um pouco baixa a sua voz, Elaine. Desculpa, gente, eu estava sem áudio. Ficou claro agora? A dúvida também do 6, por que são 6 para o cálculo da prevalência? 6? Porque teve uma perda, né? Uma pessoa morreu. A prevalência no ano 4. Isso. Tá, prevalência no ano 4. Então, vamos lá. Quantas pessoas tinham a doença? 1, 2, ok? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou claro, gente? Sim, Elaine, é porque a gente tinha ficado na dúvida e a Maria Cecília respondeu aqui no chat que é porque teve uma perda, eu não me atentei para isso e... Não é óbvio, é a perda do segmento, isso. Obrigada, então, Maria Cecília, ok? Gente, eu só tenho que ficar atento ao meu tempo, que eu falo demais, tá? Então, vamos para um caso real, que é a densidade de incidência nesse grupo aqui, que foi uma coorte, desculpa, de 118 mil mulheres, né? 539. Então, eles separaram os grupos de acordo com a exposição, que era fumar, né? E observaram quantos casos novos tiveram dentro desses grupos. Então, por exemplo, número de AVC para quem nunca fumou, 70, certo? E aí o denominador, aqui ele não mostra, tá? Mas ele pega o tempo de contribuição de cada uma dessas mulheres. Aí o que ele faz? Ele divide o número de casos novos pelo denominador, que é o total de tempo livre da doença dessas mulheres, ok? E aí ele faz isso para todas as faixas de exposição, ex-fumante, fumante. E aí nós temos, então, a densidade de incidência de AVC, ok? Então, aqui, né, nada mais, a gente pode observar qual grupo dessas mulheres, então, que apresentou maior risco de AVC, né? Aquele que apresentou a maior densidade de incidência, que foram o grupo das fumantes, ok? Bom, como eu falei para vocês, isso numa situação que a gente tem como fazer um estudo de coorte, como acompanhar o momento correto, digamos assim, que a população deixa de ser saudável para ser doente, certo? Bom, mas no dia a dia, principalmente com os sistemas de informação que a gente tem, é quase impossível a gente ter esse tempo de acompanhamento livre da doença, né? Então, nesses casos, a gente coloca no denominador a população residente no meio do ano, né? A população estimada no meio do ano, certo? Então, isso é a densidade cumulativa. Eu vou pegar o número total de casos e dividir pela população exposta. Ficou claro, gente? Então, por exemplo, quais são os limites, né? Claro que aí a gente não vai ter o tempo de acompanhamento, né, livre da doença de cada indivíduo. Nós vamos ter, então,
o número de pessoas no início do acompanhamento, ele é um pouco mais impreciso do que a densidade de incidência. Por quê, gente? Porque a gente não conhece o verdadeiro número de expostos ao risco, mas nem por isso a gente vai deixar de ter uma medida de incidência, tá? Ela é uma medida aproximada, né, de risco, mas ela é aceitável para análises de rotinas em serviços de saúde, ok? Então, dei o exemplo aqui para vocês, né? Densidade cumulativa, né? Nesse município, no ano de 2015, identificamos 300 casos novos de tuberculose. Aí aqui a gente já sabe que são o quê? 300 casos novos, dividido por aquela população. Então, qual que é a nossa taxa de incidência, ou seja, incidência cumulativa? A cada 100 habitantes, eu tive 84,6 casos. Então, essa também é uma medida de risco, ok? Ela é um pouco mais imprecisa do que a densidade de incidência, porque eu não acompanhei todos os indivíduos, né? Todos os tempos, mas ela é uma medida também aceitável. E é a que a gente mais tem nos nossos serviços de saúde, é a que mais é possível para nós num determinado contexto, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos de onde a gente pode obter. Por exemplo, eu coloquei aqui do Sinam, tá? Aqui ele mostra a taxa de incidência por sífilis congênita, ok? Como que ela mudou, como que ela está aumentando através do tempo, ok? Qual foi a fonte de informação? Foram as notificações de casos de sífilis, que está na lista de notificação obrigatória, ok? Então, aqui, a partir do Sinam, é possível a gente calcular a incidência de sífilis congênita, ok? Bom, outro exemplo. Não sei se vocês conhecem, né? Mas nós temos no Brasil, nós temos o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que através de registros de base populacional, então em alguns hospitais, eles coletam informação de caso novo de câncer. Então, a partir desses registros hospitalares, eles fazem estimativa da incidência também de câncer, né? Então, por exemplo, aqui coloquei essa é a estimativa de incidência para o ano de 2020, né? Então, coloquei aqui, olha só, quais são os cânceres que vão ser, né, digamos assim, a partir da estimativa mais incidente em homens e mulheres. Aí nós temos próstata para o homem, aqui, ó, próstata, e mama para a mulher, ok? Então, olha que importante, a gente tem um sistema de informação sobre câncer que é muito importante e que podemos ter estimativas de câncer também, tá? Estou de olho no meu tempo aqui. Oi? Tem uma dúvida do Thiago. Ele perguntou se lá na frente, quando você falou dos 300 casos, se não teria que tirar os 300 do total de habitantes, já que no denominador entram os sadios. Então, essa é a diferença da densidade de incidência para a incidência cumulativa, tá? Na incidência cumulativa, a gente considera toda a população do início de observação. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mas olha só, Thiago, geralmente, nos exercícios, a gente vai deixar claro, entendeu? Os períodos de acompanhamento, quantos casos tiveram a doença, certo? Então, é só ficar bem atento ao enunciado do exercício, ok? Porque, em geral, a gente pode perguntar densidade de incidência, aí você vai somar os tempos, ou incidência acumulativa. Você vai considerar no denominador o número total da população exposta no início do período, certo? Ok. E aí, essa é uma medida importante, que é a taxa de ataque, que é uma medida de incidência, tá, gente? Só que é uma medida de incidência utilizadas para populações específicas, principalmente para o cálculo de surtos, né? Então, quando a gente tem surto de intoxicação alimentar, ou uma outra morbidade, a gente usa a taxa de ataque, que é uma medida de incidência também, certo? Só que é em populações menores, específicas. Então, o que é a taxa de ataque? É o número de casos novos sobre a população em risco no início do período. Só que vezes 100, tá? Então, ela é um percentual. Então, vai dar 30%, 40%. Então, um exemplo aqui, ó. Entre os 257 estudantes que almoçaram num restaurante universitário no dia 25 de setembro, 90 desenvolveram um quadro de gastroenterite, ok? Então, vamos lá. Numerador, né? Quantas pessoas desenvolveram? 90. População exposta, 275. Então, vezes 100%. Então, nós tivemos que dos estudantes que alimentaram nesse restaurante,
35% tiveram um quadro de gastroenterite, ok? Então, isso é uma taxa de ataque. Muito importante para a gente investigar surtos alimentares, por exemplo, ok? E aí nós temos a taxa de ataque secundário, ok? O que é a taxa de ataque secundário? É a quantidade de casos que nós tivemos a partir dos contatos dos casos conhecidos, ok? Então, vai ser número de casos entre os contatos primários, né? Sobre o total de contatos. Vamos lá. Então, dou um exemplo aqui. Esse é um livro bem antigo, mas eu gosto muito desse exemplo. Que ele dá a taxa de ataque de hepatite A partir de uma creche, tá? Então, vamos lá. Então, nós tínhamos 70 crianças que frequentaram essa creche e ocorreram 7 casos de hepatite. Então, a taxa de ataque vai ser o quê, gente? Ó, 7 dividido por 70 vezes 100, 10%. Ok? Só que a gente quer também a taxa de ataque secundário, ou seja, dentre os contatos dessas crianças, quem teve hepatite, ok? Então, dentre os contatos, 5 tiveram hepatite. E aí é importante a gente prestar atenção no denominador, porque são 32 familiares, certo? Mas são 7, né? É porque está na frente aqui. 7 das crianças já tinham tido a hepatite A antes. Então, a gente retira essas crianças e ficamos com 25. É porque está atrapalhando aqui. Então, dentre os contatos, né, a minha taxa de ataque secundário foi de 20%. Dentre os contatos dos meus casos primários, 20% tiveram também a hepatite A. Ok? Bom, só para terminar, então, quais as diferenças entre incidência e prevalência? Como a gente já viu, a prevalência ela não é uma medida de risco, porque ela não leva em consideração a duração da doença. A incidência então a incidência é uma medida de risco. A prevalência, apesar dela não ser uma medida de risco, ela é importante para a gente ver o quanto que aquela doença está assolando sobre aquele município, sobre aquela região, sobre aquele território. É importante para a gente pensar em insumos, logística, recursos humanos, medidas de ação, de prevenção e controle, né? E lembrando que, como a prevalência ela é uma fotografia do momento, ela vai depender muito dessa questão da incidência e da duração da doença. Como, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Olha, por exemplo, se a gente tem uma determinada população, tá? Com o aumento da incidência, só que mortes ou curas estão mais ou menos controladas, a gente vai ter o quê? Uma elevação da prevalência. Ok? Se a gente tiver, nesse quadro aqui, poucos casos novos, mas, em compensação, muitas mortes ou curas, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da prevalência. Ok? E se a gente tiver um controle, digamos assim, um equilíbrio entre incidência e mortes ou cura, a prevalência, ela tende a se tornar mais ou menos constante. Tá? Então, é importante a gente pensar em alguns fatores que alteram a prevalência, né? Então, por exemplo, maior duração da doença, como eu falei para vocês, como a prevalência ela é uma foto daquele momento, maior duração, maior prevalência, né? Aumento da sobrevida sem cura, aumento de casos novos, imigração de casos, ou seja, se chegam casos de outros municípios, a gente vai ter um aumento da prevalência. Imigração de pessoas sadias, né? Então, saem pessoas saudáveis. E imigração de pessoas suscetíveis. Uma questão importante, por exemplo, que às vezes a gente confunde. Se eu tenho um programa de screening de diabetes, por exemplo, ok? Vocês acham que isso vai aumentar ou diminuir minha prevalência? Vocês vão ver isso lá em métodos diagnósticos. Se eu torno o meu método mais sensível para identificar mais pessoas com doença, significa que o risco de adoecer aumentou? Ou significa que o meu método de diagnóstico está mais sensível que eu identifico mais pessoas? O método diagnóstico está mais sensível e eu vou diagnosticar mais pessoas. Isso. Então, eu vou ter um aumento da prevalência. Ok? Ficou claro, gente, essa relação? Quer ver? Eu coloquei aqui, ó, esse gráficozinho. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma doença, ela tem uma incidência alta, e aí nós vamos pensar em doença infecciosa, tá? Ela tem uma incidência alta. Por exemplo, a gripe, tá? Então, ela tem o quê? 7 dias, por exemplo, certo? Só que a duração dela é muito curta. Lembrando que a prevalência é a foto daquele momento. Quando eu tirei a foto daquele momento, muitos já se curaram. Então, aí eu vou ter uma prevalência pontual baixa, ok? Se eu tenho em contrapartida, eu tenho uma doença que ela não é tão comum, ela tem uma incidência mais baixa, mas ela tem, por exemplo, uma longa duração, tá? Então, exemplos das doenças das doenças crônicas. Por isso que a prevalência é uma medida mais adequada para as doenças crônicas e a incidência para as doenças infecciosas e doenças agudas, tá? Então, se eu tenho uma doença que a incidência não é tão alta, mas eu tenho longa duração, a minha prevalência de ponto, nesse momento que eu medi a doença, né, a minha prevalência vai ser mais alta do que aquela doença que tinha uma curta duração. Ok? Bom, e aqui alguns problemas com as medidas, principalmente do numerador, que vocês vão ter lá no GORDS, né? Por quê? O meu numerador vai depender muito daquilo que acho que foi a Maria Cecília, que ao pensar no estudo de prevalência, ela pega o meu padrão ouro, então, né, o estudo bioquímico, por exemplo, né, só que muitas vezes em termos logísticos, de infraestrutura, de recursos, a gente não pode, então a gente faria, por exemplo, medida autorreferida. Então, esse numerador, ele vai estar muito influenciado pela forma como eu estou medindo a minha doença. Então, por isso que é sempre bom a gente ter claras as definições de casos, por exemplo, e o instrumento que eu vou medir. Então, por exemplo, se a gente compara um estudo de prevalência, né, que fez medidas bioquímicas com medida autorreferida, a gente precisa ter muito cuidado, porque a denominação do que é caso é diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? O outro problema é quando a gente tem, por exemplo, prontuários, registros hospitalares. Por quê? Ou dados, por exemplo, dos sistemas de informação. Esses sistemas, eles são sistemas administrativos, eles não são sistemas para fim epidemiológico. Então, pode ter dados incompletos, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente for utilizar registros hospitalares, isso está no GORDS, pode ser que determinadas unidades básicas ou UPAs, elas atendam especificamente a população de determinados bairros. Então, aí eu vou ter que ter um cuidado com a generalização dos meus resultados. O que é isso? Isso chama de validade externa. De acordo com a minha população, eu tenho que pensar que a característica dela pode ou não ser extrapolada para a população geral. Então, por isso a importância de inquéritos, por exemplo, com a amostra representativa da população. Se eu faço inquéritos com problemas de amostras, ou, por exemplo, dados hospitalares, que pode ter um viés de seleção, que tem mais pessoas de determinados bairros, de determinadas cidades, a gente pode ter um viés de seleção importante que pode atrapalhar as estimativas dos meus indicadores, tá? Problemas com o denominador, principalmente quando, por exemplo, se a gente quer fazer estudos com raça e etnia. Essa é uma classificação importante e que é um pouco complexa para o Brasil, né? Então, os meus censos, por exemplo, do IBGE, as minhas estimativas, eu tenho que ter muito cuidado para comparar os resultados, tá? Então, essa questão do denominador ela é muito importante. E aí vocês vão ver isso muito na incidência cumulativa, né? Bom, e aí também uma questão importante, que eu acho que foi o Thiago colocou, que é a dificuldade de garantir que todos no grupo do denominador tenham o potencial para entrar no numerador. Isso é muito difícil a gente medir claramente isso, tá, gente? Então, é aquela questão que eu mostrei para vocês do câncer de útero, né? Então, por exemplo, se eu coloco o denominador, eu retiro as mulheres esterectomizadas, por exemplo, eu vou ter uma taxa maior. Por quê? Porque o denominador diminui. Eu retiro as pessoas que realmente não têm chance de ter o câncer de útero, né? Então, aqui eu vou ter uma medida, por exemplo, se eu colocar no meu denominador pessoas que não têm risco de desenvolver, eu vou ter uma medida subestimada. Eu vou ter uma medida abaixo daquilo que realmente é. Ok? Bom, acho que é isso. As fontes de dados de morbidade a gente já foi falando durante a apresentação. Guta, tem mais alguma pergunta? Não, Elaine, acho que a